Olá, sejam bem-vindos ao Fcast. O Fcast, que é esse cantinho onde a gente fala um pouco da nossa comunidade FMU Fianfaan. Eu sou a professora Carmen Oliveira e tenho a honra de poder conduzir alguns bate-papos do Fcast dentro, hoje, da Escola de Saúde, com duas queridas aqui do meu lado. A gente vai começar... Primeiro falar que a Escola da Saúde, gente, desde o primeiro dia, prática. Então, é um dos programas que a gente tem aqui que, de fato, bota o aluno para ficar de frente com o cotidiano, com esse dia a dia que ele vai enfrentar no mercado de trabalho. E também lembrar que é um dos programas, dos cursos mais, bem pontuados. E o de hoje, nota 5 no MEC. Olha isso, que demais. A gente está aqui com Charlotte Borda, nossa queridíssima coordenadora do curso de Biomedicina. Que delícia estar aqui com você. Carminha, Renata, é um prazer estar aqui hoje, nesse momento, que é um bate-papo, na realidade, e sobre um assunto tão importante, né, que é o DNA. Então, eu sou coordenadora do curso de Biomedicina, tenho pós-doc em parasitologia, doutorado em biotecnologia, mas é o prazer que eu tenho, na realidade, estar aqui na frente do curso de Biomed, que, como você bem colocou, ele está bem conceituado, nossos professores são maravilhosos, temos MEC 5 e tem grandes rankings do RUF, então... Tá muito bem. A Charlotte tem esse sotaque maravilhoso, né, gente? Que a gente ama, é uma característica adorável aqui. E você tá, então, com uma outra pessoa que também gosto muito, tenho muita admiração, que você trouxe para falar com a gente de DNA ao cromossomo, é isso? Isso mesmo. Me conte quem é que tá aí. Prazer de ter aqui conosco a nossa Renatinha, né, como a gente fala aqui entre os professores, que é nossa professora Renata Ruoco, que eu vou convidar primeiro para se apresentar um pouquinho. Olá, professoras, é um prazer enorme estar aqui com vocês e com os nossos estudantes, né, que estão aí nos ouvindo. Eu sou a professora Renata Ruoco, faço parte do corpo docente do curso de Biomedicina aqui da FMU, sou biomédica, mestre e doutora em ciências na área da saúde e vai ser um prazer conversar com vocês. Que delícia. Então, todo mundo fala, mas às vezes nem todo mundo sabe. Fala dessa palavrinha mágica que é DNA. Conta um pouquinho pra gente como você definiria o DNA. Bom, DNA é uma sigla bem famosa, né? A gente tem algumas siglas famosas no mundo e acho que DNA é uma delas. O DNA, pessoal, para quem não sabe, tá? É a sigla para ácido desoxirribonucleico. Quando a gente pensa nas células animais ou células vegetais, esse DNA ele se encontra dentro de uma região bem específica da célula que a gente chama de núcleo. Ele está protegido por uma membraninha. Por quê? Porque ele carrega toda a informação genética daquela célula. Seja aí pensando em seres unicelulares, como o nosso organismo humano, que é formado por trilhões de células. Então, toda célula, ou pelo menos a grande maioria delas, tem um núcleo que vai ter esse DNA ali dentro. E o DNA ele é formado por unidades menores, como se fosse um bloquinho de Lego, que a gente chama de nucleotídeo. E é no nucleotídeo que a gente encontra umas letrinhas, assim, do DNA, né? Ele tem letrinhas bem famosas. O A, o T, o C e o G. Não sei se vocês já viram aí em alguma reportagem, né? Mas quando se fala de DNA, sempre aparecem umas letrinhas. Então, essas letrinhas são as letrinhas que compõem o nosso DNA, que fica lá no núcleo da célula. Maravilha. Você disse uma coisa importantíssima, né? Que o DNA é responsável por todas as características. Características físicas, características psicológicas. É extremamente importante. E me conta um pouquinho, esse DNA é grande, é pequeno? Como que ele está organizado? Ótima pergunta. Não sei se todos vocês sabem, eu adoro contar isso para os meus alunos porque eles ficam chocados, mas o DNA é uma molécula enorme. E para caber dentro da célula, a gente precisa enrolar ele. Ou, de forma mais bonita, compactar, tá? Então, o DNA, ele tem aquela dupla hélice que a gente já viu em fotos, é a coisa mais linda. Mas ele não se encontra assim dentro da célula, porque se fosse, não ia caber. Ele pode ter, segundo a literatura, até 2 metros se a gente esticar. Como que ia caber isso, né? Então, o que a gente faz? A gente não, né? O nosso corpo. enrola esse DNA em voltas de proteínas que nós conhecemos como estonas
E essas estonas aí fica parecendo um ioiô. Sabe? Acho que... Não sei se os mais jovens conhecem o ioiô, né? Mas ele fica parecendo vários, assim, enroladinhos. E aí, isso se compacta na forma de algo que a gente conhece como cromatina. E, na maior parte do tempo, o DNA se encontra na forma de cromatina dentro das nossas células. Mas existe um momento onde ele vai enrolar mais ainda e surgem os cromossomos. Esses cromossomos, a gente consegue avaliá-los? Quantos são? Me conta mais um pouquinho. Ele traz alguma consequência para a saúde? Bom, a gente consegue avaliar os cromossomos através de um exame de citogenética, que é conhecido como cariótipo. Então, só para vocês terem uma ideia um pouquinho melhor, né? O DNA, na maior parte do tempo, ele está na forma de cromatina dentro das células. Mas, quando a célula vai se dividir, ele se compacta ao máximo e formamos os cromossomos, tá? Quando a gente pensa em humanos, cada uma das nossas células tem 46 cromossomos, 23 pares de cromossomos, tá? E a gente avaliar esses cromossomos através desse exame que nós conhecemos como cariótipo é super interessante porque ele traz aí diagnósticos como, por exemplo, alterações cromossômicas, que podem trazer algumas síndromes para aquele indivíduo, tá? Só para vocês saberem, nós temos, então, um total de 23 pares de cromossomos, né? Sendo que 22 pares têm relação com as características gerais de um indivíduo. E o último par, que é o 23º, ele tem relação com as características sexuais. Então, todas as mulheres têm cromossomos desse par do tipo XX e os homens XY. Então, é algo também que às vezes a gente vê em alguma reportagem, não sabe muito bem o que significa, né? Mas é bacana de saber. Muito bem. E deixa eu te perguntar, a gente conhece vários tipos dessas alterações cromossômicas e lembrei de agora de uma. Síndrome de Down tem a ver alguma coisa? Sim, a gente tem algumas síndromes que são mais conhecidas, né, pela população, e a síndrome de Down acho que é uma delas, né? A síndrome de Down, ela pode ser avaliada pelo exame de cariótipo e ela é um caso de trissomia do cromossomo 21. O que é isso? Como eu expliquei para vocês, todos os cromossomos na nossa célula, eles se encontram em pares, né? São 23 pares, então são duplinhas de cromossomo. No indivíduo com síndrome de Down, ao invés de ter uma dupla do cromossomo 23, ele tem um trio. E isso gera todas aquelas características que a gente conhece, né? Que muitas vezes são físicas, mas também tem relação com a parte intelectual. Quando a gente fala física, muitas vezes a gente só lembra do rosto e dos olhos, mas alguns pacientes com síndrome de Down, eles têm anomalias cardíacas, né? Existem outras síndromes que alguns podem já ter ouvido falar, que são as síndromes relacionadas aos cromossomos X e Y. Né? Então, na síndrome de Klinefelter, por exemplo, o indivíduo, ao invés de ser XY, ele é XXY. Então, ele tem uma trissomia de cromossomo sexual. Ou então a síndrome de Turner, onde ao invés de ter um triozinho de cromossomo sexual, a gente tem um sozinho. Um cromossomo X apenas, sem o outro X ou sem um Y, né? E esses indivíduos também vão ter alterações aí consideráveis e precisa fazer acompanhamento e tudo mais. E me conta, tudo isso a gente consegue ver a partir do cariótipo? Sim, é possível porque o cariótipo, ele permite a gente avaliar os cromossomos individualmente e a gente consegue separar eles por tamanho, por estrutura, por forma de cromossomo. E aí você consegue ver se você tem 3 pares do 21, no caso da síndrome de Down, ou 3 cromossomos sexuais no caso da Klinefelter, ou um cromossomo X. Então, o cariótipo, ele é um exame bastante antigo na citogenética e que é utilizado até hoje, né? Existem formas mais automatizadas de se fazer hoje em dia, né? Antigamente era mais difícil, mas a tecnologia está aí para a gente usar a nosso favor. Mas ele traz ótimas possibilidades para avaliação dos cromossomos. Sim, e só comentando, né, fazendo o link com o nosso curso, a parte de genética, a parte de biologia molecular é uma das forças, dos pilares do curso de biomedicina, porque, por exemplo, quando fala-se de CSI, por exemplo, quem são os CSI? Muitos deles são os biomédicos, né, que pegam, gostam da parte de biologia molecular, aprofundam nessa área, e entre elas está tudo o que nossa querida professora Renata está elucidando para todos nós.
Muito legal, né? E é bacana quando a gente consegue trazer assuntos tão profundos, né? Que são discutidos dentro do programa para essa formação técnica do nosso estudante, mas que a gente percebe que tem a ver com o nosso dia a dia. Todo mundo quer saber, todo mundo investigando sobre DNA, todo mundo querendo saber como é que a gente pode ter uma vida mais saudável, o que a gente pode fazer para melhorar isso e tem como a gente intervir de alguma maneira. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente vai percebendo que consegue ter mais saúde, mais bem-estar, e isso vai fazendo toda a diferença. Vai fazendo. E estilo de vida, que pareça mentira, influencia, assim, no comportamento que o DNA e como que as proteínas depois vão ser geradas a partir dele. Então, só para puxar o gancho de todos os ouvintes, que nosso estilo de vida, dormir bem, se alimentar bem, influencia sim, tá? Nesse DNAzinho que a gente falou. E eu queria aproveitar o gancho, já que a professora Charlotte falou sobre essa parte do CSI, né? Essas análises forenses que são super... interessam a todos, né? Até quem não é da área da saúde acaba ficando curioso. Eu queria contar uma curiosidade para vocês que talvez não saibam, né? Quando a gente assiste CSI ou qualquer investigação de cena de crime, a amostra que sempre é utilizada é a de sangue, né? Então, vocês devem ter visto lá, o investigador vai lá, colhe sangue. Mas, no nosso sangue, a gente tem uma célula que dá essa cor vermelha para ele, que se chama hemácia, ou popularmente conhecida como glóbulo vermelho. Mas vocês sabiam que o glóbulo vermelho não tem DNA? Como assim? Não tem. Revelações. Fui enganado a vida toda, né? O grande ponto é que é uma célula que não tem núcleo, então ela não tem DNA. E o motivo dela não ter núcleo é simplesmente porque ela tem uma função de transportar oxigênio e gás carbônico no nosso corpo. Então, é uma célula muito especializada que perde o seu núcleo e apenas transporta gases. É uma célula que nem se divide. Quando ela está no nosso sangue, ela tem uma vida útil aí de aproximadamente 120 dias. Então, como que a gente faz análise de DNA do sangue, né? O grande ponto é que no sangue a gente não tem só as células vermelhas, né, os glóbulos vermelhos. A gente tem outras células, que seriam os famosos glóbulos brancos, ou, como a gente ensina aos nossos alunos, os leucócitos. E essas células, sim, elas têm núcleo, elas têm DNA. Então, quando a gente coleta uma amostra de sangue, é preciso inicialmente preparar essa amostra para que você tenha só as células brancas e retire totalmente as células vermelhas, né? E já que eu estou falando de célula do sangue, é importante porque muitas pessoas acham que as plaquetas, que são importantes para a coagulação, são células, mas na verdade elas são fragmentos de células. Então, célula mesmo seriam as hemácias, que não têm DNA, mas os glóbulos brancos, eles têm, né? Os leucócitos, eles têm DNA e a gente consegue fazer ótimas análises de DNA a partir de amostras de sangue, tá? Então, não só pensando em cena de crime, mas também em teste de paternidade. A gente está falando muito agora, olhando as plaquetas, da dengue, né? Passamos por algumas epidemias de dengue. E aí todo mundo muito centrado ali, tendo que medir, olhar suas plaquetas a cada 2 dias. Então, isso também nos remeteu para esse momento de entender um pouquinho mais sobre isso. E é interessante porque, assim, né, cada momento que a gente vai vivendo aí na nossa história acaba nos trazendo um pouco mais de conhecimento, né? A época da Covid-19, todo mundo descobriu o que era PCR, né? Ninguém sabia o que era PCR, só o pessoal da biomedicina, da biologia, né, da farmácia. E aí, hoje em dia, todo mundo sabe que PCR é um exame que avalia DNA, né? Aí, quando os alunos chegam para estudar, já fica até mais fácil. E agora é o pessoal aprendendo mais sobre a parte das plaquetas. Né? Então, as plaquetas são células relacionadas com a coagulação sanguínea. Aliás, células não. Corrigindo, professora. Fragmentos de células relacionadas com a coagulação sanguínea, né? Que são super importantes de ser avaliadas num paciente com dengue, por exemplo. Muito legal. É legal. Aprendendo muito aqui, Aprendendo hein? você, Nossa, viu? Vai ficar aqui uma expert sobre o assunto. Muito bem. E já vocês falaram de Covid, a gente vê... Por que então, professora, conta um pouquinho... Quando vão fazer as avaliações, a gente vê um suave que parece um cotonetinho e são pegas algumas células da mucosa oral. Também dá para extrair DNA dessas células? Conta um pouquinho. Sim, a gente consegue extrair DNA de vários tipos celulares, né?
Para a Covid-19, a gente pega, então, aquele swab que vai lá, né? É bem desconfortável fazer esse exame. Mas por quê? O vírus da Covid, ele tem muita afinidade com células do trato respiratório. Então, você pegar ali daquela região vai te trazer um resultado mais confiável, né? As células da mucosa nasal, oral, elas têm DNA, né? As células do nosso fígado, as células dos nossos olhos, as células da pele. Então, a gente pode coletar esse tipo de célula e fazer uma análise de DNA facilmente. A única célula do corpo humano que não encontramos DNA, de fato, são as hemácias, né? Ou os glóbulos vermelhos. E né, já que eu falei onde se encontra o DNA, acho que todo mundo aqui já ouviu falar de bactéria. Sim. Né? Famosíssimas. E às vezes elas dão uma dor de cabeça, né, na gente, Muito! porque deixa a gente doente, tem que tomar remédio. As bactérias são células, né? Só que elas são células um pouquinho diferentes das nossas, né? Então, nas nossas células, o DNA ele se encontra dentro do núcleo, né? Protegido. Nas bactérias, não. O DNA ele está solto ali dentro da bactéria. A gente pode fazer análise, e graças a Deus que a gente pode, né? Porque a gente aprende muito sobre elas analisando esse DNA. Mas as bactérias também são células, onde a gente pode avaliar esse DNA também. Muito bom. A gente vai vendo aqui, né? O quanto a ciência do DNA traz para nós grandes segredos, né, da vida humana, da nossa saúde, como isso é importante, e é bacana que a gente consiga acompanhar isso de uma forma assim tão mais popular, como vocês trouxeram para a gente, não necessariamente tão técnica, né, porque às vezes a coisa fica muito lá para a questão da saúde, a gente conseguiu trazer aqui de uma forma gostosa, leve, a gente vendo no nosso dia a dia como a gente está conseguindo lidar com isso, e quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue intervir, se cuidar mais. Eu digo sempre, e é um lema da Escola da Saúde, né, que você tem que ter saúde e bem-estar. Então, é muito dentro de quanto mais eu conheço, mais bem-estar eu consigo trazer. Passou tão rápido, né, meninas? Ai, Olha, vou! foi assim, ó. Muito gostoso. Muito legal. Vou passar, então, para as considerações finais de vocês e deixarem um recado final para a nossa comunidade. Digam aí. Então, muito obrigada, Carminha, muito obrigada, Renatinha, por estar aqui, por compartilhar esse momento. Então, um dos objetivos de hoje é compartilhar esse carinho que a gente tem por essa área. Então, quem olha, professora Renata, quem me olha, sabe que a gente brilha nos nossos olhos quando a gente vai falar de DNA, genética e todas essas técnicas tão relevantes, né, para a saúde, para a biomedicina, para a medicina humana. Então, tomara que a gente tenha conseguido transmitir um pouquinho desse amor que a gente tem por essa área. Meninas, eu agradeço muito o convite, foi um prazer estar com vocês. Estou falando como profissional da saúde, né? A gente sempre está aqui para promover saúde de alguma forma, né? E aí, às vezes, a gente acha que a promoção de saúde, ela requer grandes esforços, e promover conhecimento já é promoção de saúde, né? Então, até mesmo vocês que não são da área da saúde, mas que aprenderam um pouco aqui, de repente vai conversar com alguém, vai fazer uma pausa, vai tomar um café, vai contar algum caso para a namorada, para o namorado, conta o que você aprendeu, né? Conta essas novidades, essas curiosidades sobre o DNA, que você já está promovendo o conhecimento, que é sempre bem-vindo, e isso é promoção de saúde também, né? Contem comigo. E adorei, foi um prazer. E tamo junto, né? Tem que ter o tamo junto. Tamo junto, com certeza, tamo junto. Então, prazer ter vocês aqui. Foi muito gratificante, a gente aprendeu muito, aprendemos muito com você hoje, Charlotte, também aqui, esse papo que elas trouxeram para nós, do DNA ao cromossomo. Olha só, gente, quanta coisa legal. Então, a Escola da Saúde, essa harmonia que vocês viram aqui, essa alegria mesmo. Tem vários cursos para a gente olhar, mas esse aqui da biomedicina é um curso que tem feito a diferença dentro da nossa instituição. Por conta da coordenação, dos professores, das equipes que nos apoiam, fazendo com que esse curso aconteça aí dentro da Escola da Saúde. Lembra também que a gente está aqui nos estúdios da comunidade FMU FIANFAAN, também com um programa bem legal. Os nossos alunos de comunicação também trabalham dentro desses estúdios. Então, é muito legal a gente estar no lugar que a gente respira, de fato, conhecimento. O FCast está aqui para isso, para trazer para vocês um pouquinho, assim, ó, da nossa comunidade, dos nossos cursos, das pessoas que estão aqui.
Vem com a gente, comenta, compartilha, manda pergunta, sugestões de tema. Estamos aqui para trazer conhecimento para toda a comunidade. Um abraço para vocês e até o próximo FCast. Obrigada. Tchau, tchau.